Bom, de um lado, lá no centro de São Paulo, tem gente que jura de pés juntos que já viu o fantasma de uma mulher do século XIX flutuando pelos corredores escuros de um casarão. E do outro lado da cidade, essa mesma mulher atrai multidões que deixam rosas vermelhas no túmulo dela, tratando a figura quase como, sei lá, uma santa milagrosa mesmo. Exatamente. E nesse nosso mergulho profundo de hoje, a ideia é cruzar essas duas coisas. Os registros históricos sobre a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, e esse folclore urbano paulistano tão forte, né? Com certeza. É fascinante analisar como essa mulher que escandalizou a corte imperial inteira, conseguiu virar ao mesmo tempo uma assombração assustadora e um ícone de devoção popular. Então, o epicentro dessa fama meio macabra é o Solar da Marquesa. Hoje ali é o museu da cidade. E a lenda que rola solta é que ela e o segundo marido, o brigadeiro Tobias de Abiar, ficam vagando por lá com aquelas roupas de época. Sim, o mais curioso é que tem relato de visitante que foi lá e elogiou o museu. Tipo, achando que eles tinham contratado atores super realistas para dar uns sustos no público. Nossa, sério? Atores? Pois é. E além das supostas aparições, tem aquela lenda clássica do túnel secreto também, né? Aquele que dizem que servia para os encontros amorosos dela. Ah, mas isso a própria arquitetura do lugar já desmente rapidinho. O tal do túnel, na verdade, é só um subsolo administrativo, feito de taipa de pilão. Exato, o prédio fica bem no topo de uma colina. Então, em termos de estrutura, aquele vão lá embaixo era só uma necessidade da obra mesmo, não era nenhuma rota de fuga super romântica e secreta. É engraçado como as pessoas ignoram totalmente a engenharia básica de um prédio só porque a versão do escândalo é muito mais interessante, sabe? Com certeza. Mas aí entra uma questão importante. Se a arquitetura é tão mundana assim, de onde vem toda essa energia pesada que as pessoas sentem lá? Bom, acho que o fato de o beco do pinto ser grudado no casarão ajuda bastante nessa percepção. Para quem não sabe, aquele espaço abrigou o antigo IML da cidade no comecinho do século XX. E isso não é só boato, né? Em 1979, quando foram fazer umas reformas lá, eles realmente acharam bisturis e até fragmentos de ossos no local. Nossa, imagina o choque de quem estava trabalhando na obra. Mas isso me faz pensar se a gente não está diante de um caso clássico de condicionamento psicológico. Como assim? Tipo, as pessoas já sabem que ali na porta do lado funcionava um necrotério. Aí o cérebro da pessoa já entra no ambiente todo programado para ver fantasma ou sentir uma coisa ruim, sabe? Ah, faz todo sentido. E como a Marquesa é a figura histórica mais famosa que já morou naquele espaço, o cérebro acaba projetando esse trauma, digamos assim, arquitetônico direto na imagem dela. Olha, esse é basicamente o mecanismo neurológico e social que cria as lendas urbanas. O nosso cérebro odeia espaços vazios, ele não tolera lacunas de informação. Ele precisa preencher com alguma história dramática. Exatamente. Quando você tem um ambiente com uma carga histórica super densa, e ainda por cima com esses vestígios macabros, a mente vai lá e une os pontos. E a Marquesa foi uma mulher transgressora, uma figura que a sociedade da época simplesmente não sabia como classificar ou enquadrar. Então ela acaba virando o avatar perfeito para isso tudo. O folclore sempre dá um jeito de usar a figura histórica para dar um rosto para o mal-estar de um lugar. Sim, mas aí a gente tem uma mudança de cenário muito drástica que inverte tudo isso. Você está falando do Cemitério da Consolação. Isso. Porque quando a gente sai lá do casarão e vai para o cemitério, esse avatar do medo simplesmente evapora. E vira uma figura quase divina. Ela doou bastante dinheiro, uns 2 contos de réis na época, para construir a capela de lá e acabou sendo sepultada no local. E hoje o túmulo atrai tanta gente. As pessoas deixam flores, fazem os mais variados pedidos. Até o Mário Zan, aquele sanfoneiro famoso, exigiu ser enterrado bem de frente para o túmulo dela, de tão devoto que ele era. É muito forte, mas acho que o ponto central aqui é a gente observar quem são as pessoas que estão lá venerando a Marquesa hoje em dia. Tem um perfil muito específico, né? Sim. Uma grande parte dessa devoção vem de mulheres que estão à margem da sociedade, especialmente prostitutas e mulheres que estão em busca de alguma estabilidade na vida. Elas não estão lá rezando para aquela nobre riquíssima que teve um caso com o imperador. Que é o que a maioria de nós aprendeu na escola. Não mesmo. Elas estão buscando uma conexão com a mulher que sobreviveu. E sobreviveu a muita coisa pesada, diga-se de passagem.
Porque a imagem dela nos livros didáticos foca quase 100% nesse luxo e na influência política. Mas antes de ter qualquer poder lá na corte, a Domitila sobreviveu a um casamento onde ela sofreu violência doméstica extrema. Ela chegou a ser esfaqueada pelo primeiro marido. Meu Deus, esfaqueada! Isso raramente é mencionado quando falam da vida dela. Pois é. E depois de todo o escândalo com o imperador, ela ainda sofreu o banimento da corte. Voltou para São Paulo carregando um estigma enorme de amante. Mas mesmo assim conseguiu se reerguer como uma matriarca e uma filantropa. Então é por isso que essas mulheres no cemitério se identificam tanto. Elas usam esse trauma histórico e essa resiliência da Marquesa para validar as próprias experiências de exclusão que elas vivem. Exato, acaba sendo um espelhamento. A narrativa oficial tentou muito reduzir a figura dela a uma mera pecadora ou até a um fantasma assustador no casarão. Mas a religiosidade popular de base foi lá e reescreveu a história toda. Elas conseguem enxergar na Marquesa alguém que entende de verdade o que é sentir a dor do julgamento público. É bem por aí. É fascinante ver como as narrativas marginais conseguem subverter a história oficial. Uma mulher que foge do padrão aceitável vira primeiro uma lenda para ser temida, Para só depois de muito tempo encontrar essa espécie de redenção e virar uma protetora para quem sofre com os mesmos estigmas sociais hoje em dia. Exatamente. É um ciclo muito complexo de demonização e posterior canonização popular. Bom, isso tudo deixa no ar uma questão inevitável para quem está escutando a gente. Se a Marquesa de Santos vivesse hoje, nessa nossa era da internet e da cultura do cancelamento, como será que ela seria julgada? É uma ótima reflexão. Será que a sociedade de hoje ainda precisaria transformar essa figura num mito sobrenatural para conseguir lidar com uma mulher que é tão dona da sua própria narrativa? Fica aí o pensamento.